Vamos estudar então nomenclatura de alcanos de cadeia linear. Vamos aprender a dar nomes a esses alcanos. Primeiramente, relembrando o que é uma cadeia linear. É uma sequência única com apenas carbonos primários e secundários que possui apenas duas extremidades, como este octano, que possui 8 carbonos em uma cadeia sequencial que também podemos chamar de cadeia normal. Aliás, octano é um nome oficial, um nome de nomenclatura sistemática para este composto. E já aprenderemos a determinar este nome. Antes disso, o que é a nomenclatura? Nomenclatura, a palavra nomenclatura significa um sistema para dar nomes às coisas. Nós temos vários tipos de nomenclatura. A nomenclatura comum, também chamada de trivial, é uma forma de dar nomes aos compostos orgânicos utilizando nomes comuns, sem nenhum tipo de sistematização. Na verdade, dar nomes para os compostos orgânicos sempre foi um problema. Geralmente os compostos, quando eram descobertos ou sintetizados, eles recebiam nomes de acordo com quem descobriu, o lugar onde ele foi descoberto. Aqui tem um exemplo, Montrealona, composto descoberto em Montreal, no Canadá. O formato da molécula, cubano, basquetano, sim, existem as moléculas com esses nomes. Inclusive aqui tem um cubano, uma molécula que tem o formato de um cubo. As fontes de obtenção, de onde vem aquele composto orgânico. Vanilina vem da baunilha, cafeína vem do café e assim por diante. Se houvessem poucos compostos orgânicos, não seria um problema. Porém, existem aproximadamente 20 milhões de compostos orgânicos conhecidos hoje, e aí é difícil dar um nome comum ou trivial para cada um deles. Então cria muitos problemas identificar e nomear esses compostos. Apesar disso, muitos dos nomes comuns são amplamente utilizados, principalmente quando a molécula é muito complexa. É mais fácil usar um nome comum. Então, cafeína, por exemplo, é amplamente utilizado. Porém, o que a gente vai ver nesse vídeo é como trabalhar com a nomenclatura sistemática, que é um sistema formal de nomenclatura para nomear os compostos. Nessa nomenclatura, o nome do composto descreve a estrutura do composto. E a nomenclatura sistemática que a gente usa atualmente é a nomenclatura da IUPAC, que é a União Internacional de Química Pura e Aplicada. Essa nomenclatura foi introduzida por um congresso de químicos na cidade de Genebra, na Suíça, em 1892. E atualmente ela é mantida e revisada pela IUPAC. As regras da IUPAC se aplicam a todas as classes de compostos orgânicos, mas, em última instância, são baseadas nos nomes dos alcanos, que a gente estudou no vídeo passado. E nesse vídeo vamos ver a nomenclatura, portanto, dos alcanos mais simples, os de cadeia normal. Como que é, portanto, a nomenclatura dos alcanos de cadeia linear? Existe um esquema para a gente dar nome para esses compostos. O esquema é prefixo mais um infixo mais um sufixo, em 3 partes principais. Prefixo geralmente vai indicar o número dos átomos de carbono. O infixo vai indicar o grau de saturação da molécula. No caso dos alcanos é AN, esse infixo, AN. E o sufixo vai indicar o grupo funcional. Para hidrocarbonetos é o O. Então, para alcanos, a gente sempre vai ter o AN e o O no final, ou seja, ano, a terminação ano. Metano, etano, butano, propano, hexano e assim por diante. Os 4 primeiros alcanos, eles usam preferencialmente os nomes comuns ou triviais. Metano, etano, propano e butano. Eles têm nomes sistemáticos. O metano é um carbano, o etano é dicarbano, o propano é tricarbano e o butano é tetracarbano. Mas a própria IUPAC não recomendo utilizar esses nomes. Recomendo utilizar os nomes triviais, porque eles já são muito comuns, usados há décadas. Para dar nomes aos alcanos e a outros compostos orgânicos, a gente vai utilizar muito prefixos multiplicativos. E de acordo com o número de átomos de carbono e outros fatores na molécula, a gente utiliza esses prefixos aqui. Eu coloquei algumas tabelinhas com alguns dos prefixos, evidentemente. Você na internet encontra tabelas bem mais completas, até mesmo no meu blog Diário do Naturalista. Então, se eu tiver um carbono, o prefixo pode ser N1, met, no caso do metano, com 2 carbonos, dó, di, et, no caso do etano. 3 é tri, 4 é tetra, veja que são palavras em grego, penta, hexa, hepta, que a gente conhece aí normalmente no dia a dia. 10 carbonos, deca, 11, 1 deca, que é a combinação desse 1 com o deca. 13, trideca, combinação desse tri com o deca e assim por diante. 20, icosa ou eicosa. 21, eneicosa, combinação desse ene com icosa.
30 triaconta, tetraconta, pentaconta e segue o padrão. Na maior parte dos casos, a gente vai trabalhar com cadeias carbônicas que não são muito longas, que vão ter aí talvez 20 e poucos carbonos, 30 no máximo, então a gente não vai muito além dessa tabelinha aqui. Tá? O importante é saber que a gente vai usar esses prefixos para formar os nomes dos alcanos. Então, aplicando aquela regrinha, vamos ver alguns exemplos. Este alcano tem apenas um carbono em sua molécula. Então, a gente vai chamá-lo de metano. Um carbono met, alcano é o ano. Na verdade, o metano é um nome trivial, não é um nome sistemático. Então, esse nome aqui é um nome que você simplesmente vai memorizar. Para essa fórmula molecular, para essa fórmula estrutural, CH4, metano. Vejamos outro exemplo. Aqui nós temos 5 carbonos na cadeia. 1, 2, 3, 4, 5. Cadeia linear, tá? Então, se temos 5, qual que é o prefixo? Penta. Então, você junta penta com ano e temos o pentano. Você não vai duplicar a letra A, tá? Uma letra A só você vai utilizar. Então, esta fórmula estrutural se refere ao nome sistemático pentano. Uma substância que é usada como solvente, inclusive. E esta outra molécula aqui, numa representação de bola e vareta. Bom, é só contar os carbonos aqui na cadeia principal, uma cadeia linear, então só tem ela, na verdade. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carbonos. Então, é um octa mais um ano, portanto, um octano. Tá? Essas bolinhas pequenininhas, branquinhas, representam os átomos de hidrogênio. Eles não fazem diferença aqui no nome da molécula. Então, o que importa são os carbonos. Beleza? Então, é assim que a gente dá nome para os alcanos de cadeia linear. Tá? Não tem segredo, não vai além disso. É só contar o número de carbonos na cadeia e aplicar o prefixo com a terminação ANO. Aqui eu tenho uma tabela com alguns nomes da IUPAC dos alcanos sem ramificação, com os nomes dos 20 primeiros. Então, os 4 primeiros vão usar os nomes triviais, metano, etano, propano e butano, você precisa memorizá-los. E daí em diante, pentano, hexano, heptano, octano, de acordo com o número de carbonos na cadeia. Veja que eu coloquei a letra N aqui para indicar que eu estou me referindo ao isômero normal, porque a partir de 4 carbonos a gente pode ter isômeros, que é um assunto que a gente vai tratar em outro vídeo, mas basicamente significa que existem mais de duas ou mais substâncias com a mesma fórmula molecular, mas que são substâncias diferentes entre si. Tá? Na prática, a gente não precisa usar esse N aqui, quando a gente estiver se referindo a essa substância, especificamente o butano. Tá? Mas eu coloquei aqui só para frisar essa diferença. E por isso também a importância dos nomes sistemáticos. Na tabelinha eu coloquei o número de isômeros constitucionais que existem, portanto, para cada uma dessas substâncias. Então, para o metano, etano e propano, só existe uma substância com essa fórmula, não precisa se preocupar. Para o butano já são 2, para o pentano 3, e conforme a gente vai aumentando o número de carbonos, o número de combinações vai aumentando. Por exemplo, para um pentadecano, 15 carbonos, você vai ter 4.347 conformações possíveis. Então, a nomenclatura sistemática é fundamental nesses casos. Vamos estudar isomeria a fundo em outros vídeos. Não se preocupe com isso. Primeiramente, essa nomenclatura. Vamos ver se você entendeu direitinho a nomenclatura, então, dos alcanos de cadeia linear. Temos um alcano aqui, representado com uma fórmula estrutural, está mostrando os hidrogênios, inclusive, e a pergunta é, qual é o nome deste hidrocarboneto? Conte os carbonos e me dê o nome dessa substância. Vamos lá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 carbonos. Então, 12 é um do, mais um deca, mais um ano. Portanto, nós temos uma cadeia linear saturada com 12 carbonos, um dodecano. Do, dec de deca e o ano. Outro exercício. Escreva as fórmulas estrutural e molecular do composto hexano, que é muito usado como solvente. Agora é o contrário. Eu dou o nome do composto e você tem que desenhar a fórmula dele, a fórmula estrutural e também a fórmula molecular, que indica o número de átomos de cada elemento na molécula. Não é difícil. É só você olhar o nome sistemático. Hexa significa que tem uma cadeia com 6 carbonos. O an significa que são carbonos saturados, então é um alcano. E o O, que é um hidrocarboneto. Portanto, essa fórmula vai ficar assim. Hex, 6 carbonos, somente ligações simples, hidrocarboneto, fórmula molecular C6,
H14. Como é que eu sei que o H é 14? Porque é um alcano, e você vai lembrar de um vídeo passado nosso, que a fórmula padrão para os alcanos é CnH2n mais 2. Então, para calcular o número de hidrogênios na molécula, você pega o número de carbonos, duplica e soma 2. 6 vezes 2, 12, mais 2, 14. Então, essa daqui é a fórmula molecular dessa substância, do hexano normal. E, finalmente, a fórmula estrutural fica assim. 6 carbonos numa cadeia linear com os 14 hidrogênios conectados ao redor. Tudo saturado. Tranquilo, gente? Então é isso aí. Nomenclatura de carbonos de cadeia simples, de cadeia linear, é bastante fácil. No próximo vídeo veremos a nomenclatura dos alcanos de cadeia ramificada. E aqui a gente já tem várias outras regras, porque ela pode ser bem mais complexa. Espero que você tenha gostado. Aproveite para se inscrever aqui no canal Boson Ciência, se você não for inscrito ainda. Se já for inscrito, clique no sininho aqui embaixo para ativar as notificações e ser avisado quando a gente tiver conteúdo novo postado aqui no canal. Obrigado e até a próxima!